bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos fazer uma super revisão sobre o tema síndrome nefrítica e vamos fazer questões de residência médica sobre ele. Como vai funcionar? Eu vou trazer para vocês os pontos mais importantes desse tema que você precisa saber para realizar as questões. Então vamos começar com informações, vamos fazer questões no meio do caminho e a cada questão eu vou introduzir um tópico novo, um ponto importante que ainda não foi falado para a gente fazer as questões seguintes. Tá combinado? Vamos lá, vocês vão entender no decorrer do vídeo. Primeira coisa, síndrome nefrítica. O que você tem que pensar sobre ela? É um conjunto de sinais e sintomas, assim como toda síndrome. E quais são os sinais e sintomas da síndrome nefrítica? São 4. Se você já estudou esse tema, tenta lembrar. Vai! Primeiro, oligúria. Segundo, edema. Terceiro, hipertensão. E quarto, hematúria dismórfica. Por que hematúria dismórfica? Porque ela vai trazer pra gente o significado de que tem uma alteração muito provavelmente glomerular. Então, hematúria dismórfica ou cilindros hemáticos fazem parte dos sinais e sintomas da síndrome nefrítica e eles vão trazer pra gente que é uma alteração glomerular. Os cilindros hemáticos, eles são o quê? Eles são formados, lembra lá da proteína de Tan-Horsfall, que fica na alça de Henle? Ela vai deixar a superfície da alça de Henle pegajosa. Então, quando passarem as hemácias dismórficas por ali, elas vão grudar naquela superfície pegajosa e vão formar os cilindros hemáticos que vão ser encontrados na urina. Então, hematúria dismórfica ou cilindros hemáticos, você tem que lembrar da alteração glomerular, então vai estar presente aqui pra gente na síndrome nefrítica. Quais são mesmo os 4 sinais e sintomas? Oligúria, edema, hipertensão e hematúria dismórfica ou cilindros hemáticos. Antes eles usavam mais a informação hematúria dismórfica. Só que como agora todo mundo já pegou essa dica, já gravou que hematúria dismórfica vou marcar, então eles têm falado mais cilindros hemáticos, mas dá na mesma coisa. Vamos fazer a primeira questão para ver se vocês já entenderam essa parte. Primeira questão. A tríade clássica da síndrome nefrítica é composta por... E aí? Dentre as opções, hipertensão, edema e hematúria dismórfica. Deu para fazer? Próxima questão. Qualquer coisa vocês dão pause aí para vocês resolverem e eu já vou falando direto a resposta por aqui. Próxima pergunta. Qual dos achados microscópicos a seguir no exame de urina é mais indicativo de glomerulonefrite? Cilindros hemáticos. Acabei de comentar para vocês. Então, assim vai ser o vídeo. Eu vou falar as informações, os pontos importantes da síndrome, da doença, do tema escolhido por vocês. Então, pode deixar no comentário aí pelo tema da próxima semana e nós vamos fazendo as questões. Tá legal? Bora lá então. Estamos falando então da glomerulonefrite difusa aguda. Essa glomerulonefrite, essa síndrome nefrítica, ela tem algumas causas. Qual que é a causa mais comum de uma GNDA? Qual é a causa mais comum que pode gerar uma síndrome nefrítica? A GNPE. O que é a GNPE? Glomerulonefrite pós-estreptocócica. Gente, é muito importante você lembrar disso, porque muitas questões colocam como sinônimo. Ao invés de falar GNDA, já fala direto a GNPE, porque está dentro das primeiras 10 causas dessa síndrome, dessa doença. Então você tem que lembrar da GNPE. E como que GNPE funciona? É uma glomerulonefrite pós-estreptocócica. Então, se a pessoa teve alguma infecção, seja na derme, na faringe, pelo Streptococcus pyogenes, então ela pode desenvolver uma sequela tardia que vai ser a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Eu repeti várias vezes para vocês prestarem atenção. É pós a infecção, pós-estreptocócica. Tá legal? Por quê? Porque aqui, em outras palavras, o que a gente vai estar vendo? Vai ser uma sequela tardia da infecção pelas cepas nefritogênicas do estrepto beta-hemolítico do grupo A. É isso que a gente está vendo aqui. Então, como que vai funcionar?
A paciente ou o paciente, geralmente numa faixa etária aí de 2 a 15 anos de idade, então vai atingir os pacientes mais voltados para o grupo infantil, vai ter uma infecção, seja uma piodermite ou uma faringoamidalite, e vai desenvolver os sintomas da síndrome nefrítica. Essa é a clínica dessa doença. Vamos fazer uma questão só para ver se entenderam até aí? Questão então. Escolar com 7 anos de idade apresentou quadro de edema periorbitário e perimaleolar, hematúria macroscópica e dor precordial. A pressão arterial chegou a 140/80. O que é isso numa criança de 7 anos de idade? Hipertensão. O paciente evoluiu com oligúria. Os 4 sintomas principais da síndrome. Então você vai ler isso, você tem que pensar, síndrome nefrítica. A hipótese diagnóstica mais provável é glomerulonefrite pós-estreptocócica, que é a causa principal da GNDA, que vai trazer para vocês os sintomas, a clínica da síndrome nefrítica. Foi? Olha aí, os 4 sintomas. As questões geralmente são diretas dessa maneira mesmo. Próxima questão. Escolar, 10 anos de idade, com história de edema progressivo, redução de volume urinário, que é a oligúria, hematúria macroscópica e cefaleia intensa, admitido no pronto atendimento com pressão arterial de 220/60. Nossa senhora, esse daqui já tá com um aumento de pressão tão significativo que ele apresentou uma emergência, encefalopatia hipertensiva. Tanto é que vai falar aí, evoluiu com crise convulsiva generalizada que cedeu com diazepam. A mãe relata crise de garganta 2 semanas atrás. Opa, então a mãe já trouxe pra gente que teve uma infecção, teve uma faringoamidalite aí. Com febre alta e placas de pus em amígdalas com resolução espontânea. Então, aqui pessoal, deram oligúria, edema e hematúria. O que ficou faltando pra gente? Nada, e hipertensão. Os 4 sintomas da síndrome nefrítica. Já pensou nela direto. Falou aqui da complicação da encefalopatia hipertensiva, mas não vem ao caso. Não deixou de ser a síndrome, né? Sobre esse quadro, pode-se afirmar. Qual que é a resposta correta, gente? Já falei pra vocês. A amidalite prévia corrobora a principal hipótese de NPE. Essa é a resposta. Então, se vocês tiverem alguma dúvida das outras alternativas, pode mandar aqui nos comentários que a gente explica uma por uma, só para o vídeo não ficar muito grande. Então, estamos explicando uma a uma e tudo mais. Mas é o que a gente está falando aqui. É assim que funciona. Voltando para a teoria. Beleza, tem a clínica, a gente viu que é uma criança. Como que a gente confirma que é uma GNPE? Porque pode ser outra coisa também. Fazendo 4 perguntinhas. O diagnóstico é feito com 4 perguntinhas. A gente vai chegar para a mãe e vai perguntar: seu filho teve alguma infecção na pele ou faringoamidalite prévia? Há poucos dias, há poucos meses? Teve. Opa, então a primeira pergunta já foi. Questionar sobre piodermite ou faringoamidalite prévia. Segunda pergunta, checar o período de incubação, porque não adianta nada ela falar pra você: ah, teve uma infecção de pele, isso já faz uns 3 anos. Não é, né, gente? Não vai ser a causa. Como que a gente vai saber, então, quando é a causa e quando não é? Pensando no período de incubação. Então, se for uma infecção na faringe, tem aí de 1 a 3 semanas para o paciente desenvolver essa sequela tardia. Então, o corpo tem que se defender por 1 semana aí, e a partir de 1 semana pode desenvolver essa glomerulonefrite pós-estreptocócica. Então, se for na faringe, depois de 1 semana. Se for uma infecção na pele, depois de 2 semanas, porque o período de incubação é de 2 a 4 semanas. Então, tem um paciente que teve uma infecção de garganta realmente há 1 semana atrás, já serve pra gente? Já serve pra gente. Já pode ser. A infecção de garganta começou ontem. Não é. Então, checar o período de incubação. Terceira pergunta, documentar infecção estreptocócica. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai procurar pelo Streptococcus
por meio de cultura ou de anticorpos. Então, o que a gente faz aqui? Aqui, geralmente, a gente pesquisa pelo ASLO ou ASO, que é a antistreptolizina O, ou a anti-DNase. Mas tem um porém. Quando temos uma infecção na pele, às vezes vem negativo ASO. E você vai acreditar naquele exame e o paciente pode estar positivo. Então, quando for uma infecção na derme, infecção na pele, a gente vai pedir a anti-DNase. E quando for na faringe, serve os dois. Mas para a gente gravar, a gente vai pedir ASO ou ASLO, que é a antistreptolizina O. Então, qual o macete aqui? Se for na amígdala, começa com A, nós vamos pesquisar ASO ou ASLO. Se for na derme, começa com D, nós vamos pesquisar pela anti-DNase. Combinado? Essas são as 3 perguntinhas. E qual é a última? Qual tá faltando? É a queda transitória do complemento, que é C3 ou CH50. Não é C4. Você me ouviu? Isso cai nas questões. É C3 ou CH50. Então, a gente vai ter uma queda do complemento até 8 semanas. Depois, ele vai normalizar. Beleza? Isso, inclusive, a gente vai usar como prognóstico do paciente. Vamos acompanhando aí se já está normalizando, se ainda está baixo, mas para ser GNPE, tem que ter uma hipocomplementemia de C3 ou CH50. Bora para a questão. Próxima questão agora, hein? Menino, 13 anos, com relato de faringite há 2 semanas, foi admitido com edema generalizado, hipertensão arterial, hematúria e diminuição do débito urinário, que é a mesma coisa que oliguria. Tem os 4 sintomas da síndrome nefrítica. Além do que teve uma faringite há 2 semanas. O que é a primeira coisa que você tem que pensar? Faixa etária bate, teve uma infecção, que o período de incubação bate e todos os sintomas de uma síndrome nefrítica. A gente tem que pensar na GNPE. Opções de resposta: se espera encontrar elevada titulação sérica de antistreptolizina O, que é o ASO. Essa é a resposta correta, que foi o que eu comentei para vocês. Por quê? Porque a gente vai documentar, a gente vai procurar a infecção. Então, a gente espera encontrar um número elevado quando a gente pesquisar por esse anticorpo. Entenderam? Bora para a próxima. Pré-escolar de 5 anos de idade, geralmente vai ser essa faixa etária, gente. De 2 a 15 anos, vai cair assim. Pode ser que caia adulto, é possível também. Na medicina a gente não pode colocar uma regra que sempre vai ser assim, mas a maioria das questões já joga direto a faixa etária mais comum e você vai pensar na GNPE, eu tenho certeza. Pré-escolar de 5 anos de idade é internado por edema bipalpebral, redução do volume urinário, que é a oliguria, urina escura. O que é urina escura, gente? É uma hematúria. Vai estar uma cor avermelhada ou então acastanhada, aquela cor de Coca-Cola. Urina escura, então, hematúria pra gente. Exame físico na internação. PA de 130 por 100. Uma criança de 5 anos de idade? Hipertensão. Temos aí os 4 sintomas da síndrome nefrítica. Frequência cardíaca de 80, criança eutrófica, orientada, edema generalizado, leve palidez cutânea mucosa e cicatrizes compatíveis com lesões de impetigo nos membros superiores. O que indicou aqui pra gente? Uma infecção que já aconteceu, que já tem até cicatriz, então já tem o período de incubação dela e todos os sintomas aí de uma síndrome nefrítica. Então, muito provavelmente é uma GNPE. Evoluiu bem com o tratamento instituído e teve alta. Já foi tratado, tá tudo certo. O melhor exame de laboratório a ser usado como critério de prognóstico no acompanhamento ambulatorial é o que eu comentei para vocês, o complemento sérico, que no caso é a fração C3 ou CH50. Por que ele é bom no prognóstico? Porque a hipocomplementemia, ela só dura por 8 semanas. Depois disso, tem que normalizar. Então, para acompanhar isso, a gente acompanhar a doença, a gente acompanha o complemento sérico, C3 ou CH50, porque ele tem que normalizar. Se ele não normalizar depois de 8 semanas, a gente já tem que fazer outros procedimentos, tem que fazer uma biópsia, tem que descobrir
o que vamos fazer com esse paciente, porque não é uma GNPE, teria que normalizar dentro de 8 semanas. Tá legal? Próximo então, vamos falar agora sobre o tratamento. O que a gente faz aqui? A restrição hidrossalina, a gente pode usar um diurético de alça, dependendo do estágio que já está a doença no paciente, se ele já está com edema generalizado. Então, um diurético de alça, que seria a furosemida, um vasodilatador, como a hidralazina, ou até uma hemodiálise em certos casos. Mas o que é importante você gravar aqui? Restrição hidrossalina, furosemida, que é o diurético de alça, e hidralazina. Restrição hidrossalina, furosemida, hidralazina. Combinado? Esses são os mais importantes. Aqui nós temos que fazer antibiótico-terapia para esse paciente com a penicilina benzatina. Por que a gente usa o antibiótico? Por que a gente faz essa antibiótico-terapia no paciente se não tem melhora no curso da doença dele? Oi? Como assim? Sim, nós vamos dar antibiótico para esse paciente lá na infecção. Se der durante a infecção estreptocócica, tá ótimo, é o correto. Se não der lá, chega aqui pra gente na nefro, chega aqui na nossa questão que não foi feito o tratamento com antibiótico, a gente tem que iniciar a penicilina. Qual que é o objetivo aqui? É erradicar as cepas nefritogênicas desse paciente, porque ele pode não mudar o curso da doença tomando antibiótico, só que ele vai mudar a transmissão. Ele pode estar transmitindo essas cepas nefritogênicas para outra pessoa. Então, é uma medida epidemiológica que a gente faz, essa antibiótico-terapia. Vamos lá, então. Esse é o tratamento. Bora para a questão de tratamento. Primeiro, Maria Júlia, 11 anos, apresenta hematura macroscópica e oligúria há 1 dia. O exame físico tem edema bipalpebral de membros inferiores e frequência cardíaca 156, PA de 140 por 90, uma criança. Hipertensão, né? Estão indicados tais condutas para o caso, exceto, então, está indicado dieta hipossódica, sim, restrição hídrica, sim, diurético de alça, que é qual? Furosemida. Albumina? Não, albumina não faz parte do tratamento. Então essa é a resposta que vocês tinham que marcar aí. Próxima questão. Criança do sexo masculino, 6 anos de idade, é atendida na emergência, apresentando edema, hipertensão, hematura. Gente, vai ser sempre assim. A mãe informa que há 1 mês ele foi tratado para impetigo. Teve uma infecção de pele há 1 mês. Tá no período de incubação, teve uma infecção, a mãe já falou para você, é uma GNPE. Ao exame, encontra-se em regular estado geral e com edema. Então, periorbital. Já entregou pra gente todos os sinais, sintomas, síndrome nefrítica, infecção há 1 mês, é isso aí. Diante do caso, a principal hipótese diagnóstica e o tratamento antimicrobiano incluem... Qual que é a principal hipótese diagnóstica aí, gente? Síndrome nefrótica, nem falou de proteína aqui. Glomerulonefrite difusa aguda, GNDA. O que é isso? A principal causa é a GNPE, que eu comentei para vocês lá no início. A clínica é totalmente a síndrome nefrítica. E eles usam como sinônimo, lembra que eu falei? Tá aí para vocês. E qual que é o tratamento antimicrobiano? Penicilina. Por que a primeira tá errada? Porque não é uma cefalosporina de 4ª geração, não é. Aqui é uma penicilina que a gente usa porque não vai mudar o curso da doença. É só uma medida epidemiológica. Então, por mais que nessa questão tenha dito que foi tratado para impetigo, a gente não vai discutir com a questão. Era o que eles queriam que a gente respondesse, então muito provavelmente não foi tratada adequadamente. Então a gente passa aí a penicilina para esse paciente. E agora, a nossa última questão, vamos lá. São dados laboratoriais característicos da glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica, a nossa GNPE. Qual que é a resposta aí? Proteinúria leve a moderada, cilindro hemático na urina, dosagem sérica do complemento C3 diminuída. Proteinúria leve a moderada, não falei isso para vocês. Bom, nós temos uma proteinúria que é considerada normal, considerada fisiológica, que é até 150 mg por dia. No caso de uma proteinúria leve e moderada, seria de 150 mg até 3,5 gramas. Acima disso, seria uma proteinúria intensa, uma proteinúria lá
da síndrome nefrótica. Então aqui, na síndrome nefrítica, pode aparecer também uma proteinúria, mas vai ser leve a moderada. Tá legal? Não vai esquecer disso? Ela pode aparecer na síndrome nefrítica, só que ela é chamada de proteinúria subnefrótica. Acima de 3,5 vai ser nefrótica e é o que nós vamos falar na semana que vem. Até a próxima, pessoal!